Pois bem, meus amigos, é um prazer inenarrável tê-los conosco mais uma vez para continuarmos a análise das leis penais especiais. Nesta aula de número 18, faremos rapidamente a análise do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, para posteriormente começarmos a análise dos diversos e interessantes aspectos trazidos pela Lei 12.850 de 2013. Amigão, amigona, falando do 311 do CTB, eu já mencionei no decorrer do nosso curso algumas disposições relativas ao 311 do CTB. Especificamente, quando eu expliquei para você mesmo, a distinção entre os crimes de perigo concreto e perigo abstrato, eu utilizei o crime do artigo 311 como evidente exemplo de crime de perigo concreto. E por quê? Para a consumação do crime disposto no artigo 311, é necessário que se comprove o efetivo perigo de dano. Se vocês forem à última linha, as últimas palavras do artigo 311, vão perceber a expressão gerando perigo de dano. Então, primeira coisa, crime de perigo concreto. Firmeza? Diz o 311, trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, vírgula, gerando perigo de dano. Tudo bem, meus amigos? Então, objetivamente, o 311 não faz menção a uma velocidade, não faz menção à realização de manobras perigosas, ele não indica quais serão os meios utilizados para que haja o tráfego em velocidade incompatível com a segurança nesses locais. Não há um elemento objetivo para a definição. É necessário que exista perigo de dano. Indico a vocês, em determinadas circunstâncias, se a pessoa estiver a 40 km por hora, em tese ela pode estar gerando perigo de dano. Os senhores aí sentadinhos pensarão, nossa, mas 40 km por hora não correspondem a uma velocidade tão alta. De fato, numa grande avenida, numa estrada, 40 km por hora não correspondem a uma velocidade excessiva. Mas se vocês dirigirem em um calçadão que só é aberto aos pedestres, de repente um sujeito entra lá com o seu carro a 40 km por hora às 5 horas da tarde. Nestas circunstâncias, estará gerando perigo de dano ou não estará? Provavelmente estará. Esse exemplo que eu darei agora é destinado a vocês, mulheres, que adoram fazer comprinhas. Supondo que às vésperas do feriado de Natal, às vésperas do Natal, eu vá até a rua 25 de março e dirija às 3 horas da tarde, quando aquilo parece um formigueiro, a 40 km por hora. Existem 30 mil pessoas na 25 de março, provavelmente 29.999 mulheres, todas fazendo comprinhas, e eu com o meu carro a 40 km por hora no meio daquela aglomeração. Nestas circunstâncias, por óbvio, minha conduta será perigosa. Por isso que a lei não faz menção objetivamente a uma velocidade, mas ela exige, olha, gerando perigo de dano. É necessário que se comprove efetivamente a exposição do bem jurídico penal tutelado a perigo. Tranquilo, minhas amigas? Vocês principalmente entenderam, né? Todas adoram a 25 de março. Encerrado o CTB, vamos agora à análise da Lei 12.850 de 2013. A lei que fala das organizações criminosas. Importante nessa lei
Aliás, são vários os aspectos importantes nessa lei. Primeiro, a questão da conceituação das organizações criminosas. Todos os senhores sabem que nós tínhamos a Lei 9.034 de 95, que falava das organizações criminosas e os instrumentos, os meios de obtenção de prova e também os instrumentos necessários ao combate das organizações criminosas. Apesar da existência desta lei, ela não definia objetivamente e muito menos apresentava os requisitos necessários à configuração de uma organização criminosa. Nós, aqui no Brasil, utilizávamos analogicamente convenções internacionais das quais o Brasil é signatário e outros instrumentos para definição. Não havia, portanto, na nossa legislação. Desde setembro de 2013, nós temos uma lei, para chamar de nossa, que define as organizações criminosas. E antes que eu fale efetivamente do artigo 1º, parágrafo 1º, que conceitua organização criminosa, eu gostaria de remetê-los ao artigo 288 do Código Penal. Artigo 288 do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado Código Penal. O 288 do CP fala do crime de associação criminosa. Se está escrito aí no seu vademecum quadrilha ou bando, o senhor já tem uma certeza. Qual é? O senhor deve atualizar o seu vademecum. Desde setembro é o crime de associação criminosa. E qual foi, por excelência, a grande alteração trazida ao crime disposto no artigo 288? Antes, conforme a própria denominação evidenciava, eram exigidas ao menos 4 pessoas. Pensem na origem etimológica da palavra quadrilha. Quadrilha diz respeito a 4 pessoas. Antes eram 4 pessoas. Hoje, na associação criminosa, são exigidas 3 pessoas. Então, para a configuração do crime disposto no artigo 288, são exigidas 3 pessoinhas, tá? 3 agentes. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo. Então, o 288, voltando ao artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 diz que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou tenham caráter transnacional. Então, para conceituarmos organização criminosa, é necessário que tenhamos em mente os requisitos para a configuração da organização criminosa. Primeiro requisito, qual é? O número de agentes. Trata-se de crime plurissubjetivo. Também trata-se de crime de concurso necessário. Quantos são os agentes? No mínimo 4 pessoas. Então, para que haja organização criminosa, são necessários ao menos 4. 1, 2, 3, 4 sujeitinhos. Tranquilo, sim ou não? Primeiro requisito. Segundo requisito, a estruturação e a divisão de tarefas. O tipo penal, o parágrafo 1º diz, olha, é necessário que essas pessoas estejam estruturalmente ordenadas e que haja uma divisão de tarefas, ainda que essa divisão seja informal. Então deve haver uma estrutura, deve haver em tese hierarquia entre eles e cada um dos sujeitos deve ter as suas tarefas definidas, ainda que essa divisão seja informal. E por que o legislador teve a preocupação de mencionar ainda que informal? Porque, supondo que sejam praticados crimes empresariais, aqueles crimes praticados através de empresas, as empresas têm um organograma, têm uma divisão
efetivamente feito. Presidente, vice-presidente, diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de RH e etc. Então há uma estruturação definida. No caso dos crimes praticados mediante atividades empresariais. No caso dos crimes que não envolvam atividades empresariais, essa estruturação, essa divisão formal, em tese, seria a comprovação dessa divisão formal seria mais complexa. Então o legislador teve essa preocupação. Por quê? Algumas pessoas diriam, olha, não está caracterizada a organização criminosa porque não há uma divisão formal. Então o legislador teve a preocupação e mencionou, ainda que informal. Tranquilo, meus amigos? Terceiro requisito diz respeito ao objetivo. Estas ao menos 4 pessoas estruturalmente divididas deverão ter como objetivo a obtenção de vantagem. E essa vantagem pode ser de qualquer natureza. As pessoas costumam associar as organizações criminosas à obtenção de vantagem econômica ou financeira. É possível também, mas não necessariamente a obtenção desta vantagem será econômica ou financeira. Supondo que 4 sujeitos montem uma organização criminosa com vistas à prática de crimes contra a liberdade sexual. Qual é a obtenção que eles estão tendo? Em tese, a vantagem que eles estão obtendo é a locupletação sexual de cada um. É uma vantagem econômica? Não. É uma vantagem sexual, entre aspas. Então, nesta circunstância, estará também caracterizada a organização criminosa. O quarto requisito diz respeito à prática de infrações penais. Percebam, o parágrafo 1º faz menção no plural. Infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Então é necessário que se pratiquem 2 ou mais infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Ao menos 2 crimes e os 2 crimes devem ter penas superiores a 4 anos. Ao menos 2 crimes cujas penas sejam superiores a 4 anos. Praticou uma única infração penal. Mais de 4 pessoas, uma atividade estruturada, a divisão de tarefas, visa a obtenção de determinada vantagem, mas pratica uma única infração penal. Nesta circunstância, não haverá a organização criminosa, tá? Então, requisitos, mais de uma infração penal, ao menos 2 infrações penais e que as 2 tenham penas máximas superiores a 4 anos. Ou que o crime tenha caráter transnacional. Quando a prática da conduta delitiva transpor o território de um país, aí nesta circunstância, mesmo que seja um único crime, normalmente haverá continuidade delitiva ou fracionamento desta conduta. Nesta circunstância, em sendo transnacional, transpondo o território de 2 ou mais países, aí é possível que haja também a organização criminosa. Tranquilo, meus amigos? Há essa distinção. Em tese, são 4 requisitos cumulativos. A ausência de qualquer deles levará à não configuração da organização criminosa. E por que o crime do artigo 288, que eu mencionei lá no comecinho, foi alterado? Porque o crime do artigo 288 servirá como estepe à organização criminosa. Não está configurada a organização criminosa, haverá desclassificação ou a imputação do crime disposto no artigo 288. Então, é uma forma vulgar de fazer referência ao 288, mas é a verdade, ele passou a ser um estepe da organização criminosa. Ele nada mais é que o crime de associação criminosa e não mais quadrilha, mas serve como estepe. Não está preenchido um requisito, imputa a prática do 288 e ponto final. Tranquilo, meus amigos? Eis o primeiro aspecto da Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas. Na próxima aula, farei menção aos meios de obtenção de prova dispostos
nessa lei. Prazer contar com a sua participação. Valeu, abraço, tchau!